Então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de equações diferenciais ordinárias, nós estamos aqui, EDOs de primeira ordem, aqui onde estamos. Mais especificamente, estamos estudando as equações diferenciais não lineares. É isso que estamos fazendo atualmente, olhando para equações diferenciais como esta, a nossa dy dx é igual a uma função h que depende da variável x e da variável y. Como eu disse a vocês, ao contrário das lineares, as não lineares não possuem uma fórmula pronta para que possamos determinar suas soluções. Não. Aqui você tem que estudar cada um dos subcasos particulares e ver o que acontece, pessoal. Elas são bem mais complexas no sentido de estudar as soluções do que as não lineares. Do que as lineares, perdão. Essas equações, elas aparecem com frequência em vários modelos. Então é interessante que vocês entendam o que está acontecendo, pelo menos, para que depois você possa entender de onde que veio aquelas. Como eu disse a vocês, elas aparecem em vários modelos e não são tão triviais de ser solucionadas como as lineares. Essa é uma desvantagem. Você tem que entender o que acontece. Na aula anterior, vimos um caso particular quando as EDOs não lineares possuem variáveis separáveis. Se eu não me engano, a expressão era esta. Se não for, vocês corrigem quando vocês olharem para o apontamento novamente. A expressão era esta. Separar as variáveis simplesmente significa deixar em um membro tudo que acompanha x, ou que depende de y, no primeiro membro, e no segundo membro tudo que depende de x. Aí o demais é só utilizar o curso de cálculo 1 para procurar integral de funções de uma variável, pessoal. Lembrando que essas funções são contínuas, em um intervalo, logo possuem primitivas, então não tem problema. Aí hoje, nós vamos olhar para um outro subcaso de equações diferenciais de primeira ordem não lineares. Que subcaso é esse, pessoal? O caso particular é essa. Essa outra subclasse, ou subcaso, são as primeira ordem não lineares, que são chamadas de equações exatas. Essa é uma outra subclasse, ou subcaso de EDOs primeira ordem não linear. Quando é que eu digo que um EDO, lembrando, a nossa EDO primeira ordem não linear, você pode escrever ela simplesmente dessa maneira aqui. Ela é uma dy dx, que é igual à função h que depende de x e y. Para que ela seja classificada como uma EDO primeira ordem não linear exata, você tem que olhar para a equação diferencial. Está aqui. Ela tem que ser escrita da seguinte maneira. dy dx, que é igual a menos, que pode ser menos ou mais, não importa, depende da literatura que você estiver consultando. Pode ser que apareça isso aqui positivo. Na nossa literatura vai ficar negativa, pessoal. dy dx igual a menos a função f, que depende da variável x e da variável y, sobre uma função g, que depende da variável x e da variável y. Equivalentemente, eu posso escrever essa equação dessa forma aqui. Essas funções f e g são funções contínuas com derivadas parciais. Derivada parcial de f em relação a y. Derivada parcial de g em relação à variável y, a x. São contínuas, mas essa equação
deve satisfazer essa relação 1.3 aqui. A relação 1.3 diz que derivada parcial de f em relação à variável y tem que ser igual à derivada parcial de g em relação à variável x. Voltando aqui, vocês lembram que, no caso das variáveis separáveis, a nossa EDO também era escrita como dy dx. Igual, aqui pode ser um sinal negativo ou positivo, não tem importância, pessoal, depende da literatura. Certo? As nossas separáveis, elas poderiam ser escritas como f de x sobre g de y. Percebam que o numerador depende apenas de x e o denominador apenas de y. Aqui facilmente eu consigo separar as variáveis. Aqui é o subcaso da aula anterior. Não é esse subcaso aqui, pessoal. Percebam que o numerador depende tanto de x como de y. E também o nosso denominador depende tanto de x como de y. Aqui fica meio que inviável separar as variáveis, pessoal. Não vão confundir. Fica inviável separar as variáveis. Não dá para deixar tudo de um único... deixar em um membro tudo que tem y e de outro membro tudo que tem x. Não dá. Percebam que depende de x e y e aqui de x e y. Então, não é esse caso aqui, não. Esse aqui já foi estudado. Então, são EDOs que se comportam dessa forma aqui. F e G são funções que dependem tanto da variável x e da variável y. Essa equivalência é o quê? Só para ficar em um modo em termos diferencial, eu posso escrever dessa seguinte forma aqui. A função f e a g são contínuas, com derivadas parciais contínuas, e essa relação aqui deve ser satisfeita. Se isso aqui acontece, estamos diante de uma equação diferencial de primeira ordem, não linear, exata. Certo? Aí, pessoal, para vocês que viram o curso de cálculo 3 comigo, chegamos na parte de campos vetoriais conservativos. Eu disse a vocês que, onde é que o campo é conservativo? Você deve lembrar disso. E mais, conseguimos escrever campos vetoriais em termos de forma diferencial. E o campo ser conservativo estava intimamente ligado com o fato de a forma diferencial ser exata ou não. Então, essa exatidão para essa equação diferencial aqui não linear, ela vem de lá, pessoal. É aquela mesma expressão. Só fizemos transplantar aquela relação que apareceu no curso de cálculo 3 para formas diferenciais exatas, vocês devem lembrar, para cá, para essa equação aqui. Foi só o que fizemos. Porque se você olhar para cá, você deve perceber sem nenhuma dificuldade, pessoal. Vocês que viram aquela parte de forma diferencial, campos conservativo, percebam que aqui você está diante de uma forma diferencial. Aqui é uma forma. Percebam. Isso aqui provém de um campo vetorial. Eu posso dizer que isso aqui é um campo vetorial f grande, que depende da variável x e da variável y. Vocês lembram que esse campo poderia ser escrito dessa maneira sem nenhuma dificuldade. Vocês lembram? Eu posso escrever esse campo vetorial desse jeito aqui. Eu posso representar esse campo por meio de uma forma diferencial. Ficou muito colado. Então, essa relação, esse nome de exatidão, ele vem de lá. É de onde que tiramos essa expressão, pessoal. Aqui. E aqui é outra expressão. São equivalentes. Certo? Vamos lá para agora.
Vamos ver um exemplo para ver isso acontecendo. Nosso exemplo 2.1. O exemplo 2.1, temos a seguinte equação diferencial. X ao quadrado mais 4y dy dx mais 2xy igual a 1. Você tem que, inicialmente, é claro, essa nossa função y é uma função que depende da variável x. Você tem que identificar que a equação diferencial é essa, pessoal, antes de atacar o problema. Aí você tem que olhar para essa equação diferencial e tentar ver em quais casos de equação diferencial estudada até agora que essa nossa equação aqui 2.1, no exemplo 2.1, se encaixa. Em qual desses casos? Você pode tentar olhar para ela e dizer assim, essa minha DO é linear, é não linear, como é que é? Vamos ver se ela é linear, pessoal, dy dx. Como é que eu deixo esse negócio linear? Se eu dividir aqui todo mundo por x ao quadrado mais 4y. Isso aqui passa a ser dy dx mais 2xy mais 1 sobre x ao quadrado mais 4y, que é igual a zero. Pessoal, essa equação não é linear, não. Percebam? Ela tem uma não linearidade grave aqui. Não consigo ajeitar esse negócio, não. Então, não é linear. Se não é linear, eu já passo para as não lineares. Como ela não é linear, vamos ver se eu consigo separar essas variáveis. Faço aqui um sinal de igualdade. Essa expressão vem para o segundo membro negativo. Aí eu olhei para cá. A minha equação é equivalente a essa equação diferencial aqui. E pergunto novamente. Será que essa equação não linear é de variáveis separáveis? Percebam que, ao tentar levar esse denominador para o mas com a variável x e a variável y. A mesma coisa se eu tentar deixar esse numerador no primeiro membro, ele fica, mas como uma função que depende de x e de y. Então, se você já sabe que essa DO é não linear, não dá para separar as variáveis. Até agora, a única coisa que temos são esses dois subcasos. Então, vamos ver se esse negócio é exato. Eu falo assim, professor, esse negócio está bem simples de verificar que ela é exata ou não. Porque ela já está escrita em termos de uma forma diferencial. Ela já aparece de um modo simples, em termos de dy dx. A única coisa que temos que fazer é reescrever. Vou deixar isso aqui, só para a gente ganhar tempo. Deixo isso aqui, coloco aqui uma equivalência. Posso olhar ou por aqui, ou posso olhar por aqui, tanto faz. Aqui é a mesma coisa que dy dx igual a menos uma função f que depende da variável x e da variável y sobre uma função g que depende da variável x e da variável y. Isso aqui é equivalente. Aí você olha para a definição. Aqui a definição está aqui. Eu tenho menos uma f de x e y sobre uma g de x e y. Tem que verificar se essas funções são contínuas. Percebam que onde a nossa função f, que depende da variável x e da variável y, a função 2xy mais 1, a função g, que depende da variável x e da variável y, é simplesmente a função
x ao quadrado mais 4y. X ao quadrado mais 4y. Ambas funções f e g são funções contínuas. E mais, pessoal, possuem derivadas parciais contínuas. Isso é simples de ver. Eu vou olhar agora para essa relação 1.3 e verificar se essa relação se verifica. Se essa relação aqui é satisfeita. Vou derivar parcialmente f em relação à variável y. Derivo parcialmente a função f em relação à variável y. É a mesma coisa que derivar parcialmente em relação à variável y a função 2x mais 1. Dois xy, né, pessoal? 2xy, aqui faltou um y. Corrija. Aqui tem um y. 2xy mais 1. Se eu derivar parcialmente essa função em relação à variável y, minha canetinha está tremendo, não sei porquê. Derivando parcialmente em relação à variável y, o que obtemos? Obtemos simplesmente 2x. Derivo parcialmente a função g em relação à variável x. Então, quando eu derivar parcialmente a função g em relação à variável x, aí eu derivar essa expressão aqui em relação à variável x, derivei em relação a x, a função x ao quadrado mais 4y. E vem x ao quadrado mais 4y. Eu vou comparar as duas, pessoal. Calcular a derivada. Isso aqui é igual a 2x. Comparo esta expressão aqui, pessoal. Esta expressão, vou comparar com esta. Elas são iguais. Percebam. Isso aqui vai dizer que derivada parcial de f em relação à variável y é igual a derivada parcial de g. A minha canetinha não está legal. Derivada parcial de g em relação à variável x. Ambas são iguais a 2x. Com isso, pessoal, o que podemos concluir? Eu volto aqui para a definição. Isso aqui é satisfeito. Então, eu posso concluir que essa equação diferencial aqui do exemplo 2.1 é um EDO primeira ordem não linear exata. Está aqui o critério de exatidão, pessoal. É isso aqui. Portanto, a EDO ela é primeira ordem, ela é não linear, e ela é exata. Então, estamos diante de mais um subcaso de equações diferenciais não lineares, que são as EDOs exatas. Aqui está um exemplo de uma EDO como essa, pessoal. E o procedimento para verificar que isso é verdade é esse aqui. Percebam que aqui eu já poderia comparar de imediato, pessoal. Não precisaria reescrever dessa forma, não. Porque poderíamos utilizar a expressão equivalente. Cadê a expressão equivalente, pessoal? Essa aqui. Poderíamos utilizar a expressão 1.2, que é equivalente. Aí evitaria de reescrever isso aqui. Daria a mesma conta, não teria nenhum problema. Que seria a função f, só olhando de imediato aqui a f, depende de x e y. E aqui seria a função g.
Dá para fazer do mesmo jeito e mandar ver. Vamos para frente fazer um outro exemplo. Tenho aqui o exemplo 3.1, que no exemplo 3.1, novamente essa função y é uma função que depende da variável x. Eu quero resolver essa equação diferencial. Melhor, resolver não, classificar. Não sei resolver ainda não. Quando eu olhar para esse EDO, o que dá para perceber, pessoal? Essa equação diferencial, quando eu olhar para ela aqui, será que essa equação é linear? Ela é linear. Verdade, pessoal, que ela é linear? Percebam que eu posso reescrever essa equação diferencial com dy dx mais 2x sobre x ao quadrado mais 1 vezes y tudo isso aqui sendo igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. 2x, aqui o y, ok. Percebam, pessoal. Essa EDO é linear. Isso aqui é uma EDO. Ela é primeira ordem. E ela é linear. Tá aqui. Pessoal, mas assim, ela mesmo sendo linear, perceba que eu posso escrever essa EDO, ou melhor, ela já está escrita em forma de uma forma diferencial, em termos de uma forma diferencial, para não ficar ambíguo. A equação está escrita em termos de uma forma diferencial. Ainda assim, eu posso olhar para essa equação, mesmo ela sendo linear, eu posso extrair. Vamos escrevê-la. Aqui, ó, 2xy menos x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1 dy dx. Isso aqui é igual a zero. Aí o que dá para fazer? Eu posso extrair uma função. Aqui é a minha f. Aqui é a g, né, pessoal? Comparar. Cadê? A equação sendo escrita em sua forma diferencial. A g acompanha o quociente dy dx, que é a g, é a nossa função g. E aqui é a função f, que depende da variável x e da variável y. Aqui eu não tenho y, só tenho x. Mas eu posso reescrevê-la dessa forma. Ela é linear. As funções f e g são funções contínuas. Possuem derivadas parciais contínuas. Eu vou olhar para essa expressão 1.3. Vou derivar f parcialmente em relação à variável y. Daí, pessoal, a canetinha hoje está muito ruim. Daí, derivando parcialmente f em relação à variável y, eu obtenho que essa expressão é igual a 2x e ainda é igual à derivada parcial da função g em relação à variável x. Percebam, essa relação aqui ela é satisfeita, que é a mesma relação 1.3. Aqui, ó.
derivei parcialmente f em relação a y, derivei parcialmente g em relação a x. Pessoal, mas esse critério continuou sendo válido mesmo a equação diferencial sendo EDO linear. Conseguiram perceber? Mesmo a EDO sendo linear, esse critério de exatidão foi válido. É porque, como eu disse a vocês, o fato de que ela é uma EDO exata ou não, que esse critério de exatidão aqui, ele vem do fato de que estamos trabalhando com um campo vetorial. Que vimos que esses campos vetoriais podem ser escritos em forma diferencial. Então, antes de ser um EDO linear ou não, pessoal, isso aqui é uma forma diferencial. Você já viu isso no curso de cálculo 3. E a forma diferencial, ela pode ser exata ou não. Percebam que não tem nada a ver com a linearidade não da equação diferencial. Percebam. Só aproveitamos aquela teoria, adaptamos ela para equações diferenciais e as EDOs não lineares, nós vamos focar nas não lineares que satisfazem essa condição, que são exatas. Porque as lineares que são exatas para a gente não é interessante. Porque vocês sabem trabalhar com EDOs lineares. Não tem tanta graça mexer com ela dessa forma aqui, não, pessoal. É muito trabalho para pouca coisa. Certo? Então, percebam que ela é exata, ela é linear e ela é exata. Então, o fato de ser exata ou não tem nada a ver com a equação ser linear ou não linear. Ela pode ser linear e ser exata, assim como ela pode ser não linear, exata e não exata. Então, adaptamos esse fato de ser exato aqui para as não lineares para que possamos estudá-las com mais facilidade. Entendam isso? Então, ela é uma primeira ordem linear exata. Essa equação diferencial aqui. Temos um outro exemplo, que é o exemplo 4.1. Novamente, eu tenho uma função y que depende da variável x. Essa equação diferencial pode ser escrita como x dy dx mais y igual a zero, que equivalentemente, pessoal, você pode escrever como y mais x dy dx igual a zero. Quando você olhar para essa equação diferencial aqui, de imediato você consegue determinar quem é a função g, está aqui, quem é a função f. Então, essa equação não tem nem graça, pessoal. Ela também é linear. Percebam. Ela também é linear, essa EDO. Vocês concordam que é linear? Também não é uma coisa tão interessante. Mas eu posso reescrever também dessa maneira e em seguida olhar para a função g, que depende da variável x e y, no caso é a variável x, sendo a função x, e a função f, que depende da variável x e da variável y, como sendo a função y. No caso aqui eu perdi uma variável e aqui eu perdi uma outra. Mas eu posso reescrevê-la dessa forma. Aí, novamente, eu posso recorrer ao critério de exatidão. Cadê o critério de exatidão? Aqui. Derivo parcialmente f em relação à variável y. Derivo parcialmente a função f em relação à variável y. O que eu obtenho? Eu obtenho que isso aqui é igual a 1, que ainda é igual à derivada parcial de g em relação à variável x. Isso aqui é verdade, também é igual a 1. Logo, a nossa EDO, ela também é exata.
embora seja um EDO linear. Não é interessante para que vocês olhem para essa equação dessa forma. Você já sabe trabalhar com uma equação como essa. Só nesse exemplo aqui, faço uma alteração. Coloque aqui x ao quadrado, para que não ficar tão trivial o exemplo. Então, ficando x ao quadrado e aqui y ao quadrado. Só para que não fique tão trivial, certo? Pronto. Ou seja, você vai escrever a equação como x ao quadrado dy de x menos y ao quadrado igual a zero. Aqui o nosso y é uma função que depende da variável x. Agora aqui eu estou diante de um EDO primeira ordem não linear. Aqui é um EDO não linear, pessoal. Como ela é não linear, aí eu posso testar o critério de exatidão. Isso aqui é equivalente a escrever essa equação diferencial da seguinte maneira. Eu posso reescrevê-la como menos y ao quadrado mais x ao quadrado dy de x. Percebo que aqui é uma forma diferencial. Aí eu percebo que a minha função f, que é a função que depende de x e y, é a função menos y ao quadrado. E a função g, que também depende de x e y, é a função x ao quadrado. Aí eu vou aplicar o critério de exatidão. F e g são funções contínuas. Vou derivar parcialmente a função f em relação à variável y. Quando eu faço isso, eu obtenho menos 2y. Em seguida, eu derivo parcialmente a função g em relação à variável x. E obtenho a função 2x. Cadê o critério de exatidão? Ele é dado aqui em 1.3. Aqui, ó, derivei parcialmente f em relação à variável y, derivei g em relação à variável x. Foi o que fizemos aqui. Quando eu comparar essa expressão com essa, pessoal, isso aqui me diz que, isso aqui vai me dizer que derivada parcial de f em relação à variável x, em relação à variável y, isso aqui é diferente de derivada parcial de g em relação à variável x. Só vai acontecer essa igualdade, pessoal, quando x for igual a y, que for igual a zero. Mas nesse caso, não tem interesse nesse caso. Fica uma constante do primeiro membro e um no segundo membro. Não é interessante, o x não pode ser igual a zero. Então, percebam que derivada parcial de f em relação à variável y é diferente de derivada parcial de g em relação à variável x. Como isso aqui é verdade, eu posso concluir que a nossa EDO ela é primeira ordem, ela é não linear e ela também não é exata, pessoal. Não exata.
Então, esse é um exemplo de um EDO. Primeira ordem não linear, não exata. Esse ponto, apenas conseguimos identificar quando que um EDO não linear ela é exata ou não exata, pessoal. Só conseguimos fazer isso. Eu tenho a G mais a F igual a zero. Derivo parcialmente F em relação à variável Y. Ela deve ser igual à derivada parcial de G em relação à variável X. Isso aqui implica que a EDO é exata. Agora eu quero saber como é que eu faço para resolver uma equação diferencial como essa, pessoal. Como é que eu resolvo essa EDO não linear? É esse o meu interesse agora. Ver como é que eu faço esse negócio. Então, estamos interessados em determinar a solução para essa equação diferencial. Então, o que vamos fazer? Determinar uma solução que vamos chamar de PSI para a equação 1.1. Deixa eu ir salvando, pessoal, porque está muito ruim para salvar aqui. A internet não está legal. Eu vou salvando logo, que é para não perder. Ah, não vai dar para salvar. Então, pessoal, eu quero determinar a solução para a nossa equação diferencial. Como eu disse a vocês, aquela equação diferencial, primeira ordem não linear, vamos lá, canetinha. Só um momento, pessoal. Eita, rapaz. Vamos lá. A nossa equação diferencial, vocês conseguiram perceber que ela pode ser reescrita como uma F de x e y dx mais uma g de x e y de y igual a zero. Isso aqui é uma forma diferencial que provém de um campo vetorial. Vou escrever esse campo com notação maiúscula, f de x e y. Esse meu campo tem funções componentes f minúsculo de x e y, g minúsculo de x e y. Aqui.
Essa forma diferencial exata, pessoal, esse nosso campo é um campo conservativo. Quando é que o campo é conservativo? O campo ele é conservativo quando existe uma função psi. Essa função psi de x e y é uma função de duas variáveis chegando em R. Isso aqui mora em R, vocês lembram disso? Tá o quê? Derivada parcial de psi em relação à variável x. Isso aqui tem que ser igual à primeira componente do campo, que é a função f. Derivada parcial da função psi em relação à variável y deve ser igual à segunda componente do nosso campo vetorial, que é a função g. Essa relação deve ser satisfeita devido ao campo ser um campo conservativo. Então, olhar para a nossa equação diferencial, que é essa aqui, é só reescrever, pessoal, não fiz nada demais. Reescrevi em termos de forma diferencial. Eu quero encontrar a solução para essa equação diferencial. O que eu vou fazer, primeiramente, é encontrar essa psi aqui. E essa psi é uma função potencial para esse campo. E o campo ele é conservativo. Ele é conservativo, a nossa forma diferencial é exata. Tudo está interligado. Perceba, acompanhe o raciocínio. Eu vou atrás disso aqui. É disso que eu vou atrás. Eu reitero, eu quero encontrar a solução para a equação diferencial, que eu não sei ainda. Então, vamos determinar quem é essa solução psi de xy para a equação 1.1, que é a função que satisfaz essa condição aqui. É o nosso campo conservativo. Então, vamos olhar para as relações aqui, pessoal. Vamos olhar. Derivada parcial de psi em relação à variável x é a função f. Então, como? A derivada parcial de psi em relação à variável x. Isso aqui é justamente a função f, que depende tanto da variável x como da variável y. Então, o que eu posso fazer é integrar aqui no primeiro membro e integrar aqui no segundo membro em relação à variável x. Estou integrando. Eu passo aqui a integral aqui. Derivando parcialmente em relação à variável x, dx. Isso aqui é igual à integral da função f de x e y dx. Aí tem que aparecer uma constante, né, pessoal? Então vai aparecer aqui uma constante que eu vou chamar ela de c. Aqui é a sutileza. Aqui aparece uma constante. Só que aqui, a nossa relação, a nossa expressão aqui, é uma coisa que depende tanto de x como de y. Como estamos integrando em relação à variável x, e aqui apareceu uma constante, então nada mais, nada menos como naturalmente eu dizer que essa c é uma função que depende de y. Eu posso fazer isso, porque eu estou integrando em x. Tudo que é y é constante. Então, aquele czinho que era uma constante, na verdade, ele pode ser tomado como uma função h que depende de y, pessoal. Ele pode ser feito dessa forma. Quando eu olhar aqui para o primeiro membro, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui me dá simplesmente a função psi. Estou derivando ela parcialmente em x e depois integrando em x. Eu não fiz nada. Percebam. Isso aqui me diz que a psi, que depende tanto de x como de y, ela será a integral da função f, que depende tanto de x como de y, dx, mais a função h, que depende de y. Então, já sabemos mais ou menos como é que é dada a função psi. Temos só um probleminha aqui que apareceu uma função h que depende de y. Eu preciso encontrar quem é essa h, pelo menos uma expressão para ela, uma relação. Ela não pode ficar assim, que aqui é uma função desconhecida. A f conhecemos, a h não.
Aí o que vamos fazer? Vamos utilizar outra parte. Que outra parte? Derivada parcial de Psi em relação à variável y é igual à função g. Eu vou utilizar essa expressão. Como? Derivada parcial de Psi em relação a variáveis y. Isso aqui é igual à função g, de acordo com como está aqui. Então, pessoal, eu vou olhar para a nossa Psi, que aqui em cima é dada. Vou derivar ela parcialmente em relação à variável y e vou comparar a sua derivada com a função g. Eu vou ganhar aqui g de x e y. Isso aqui é igual a derivada parcial em relação à variável y de Psi, só que Psi é integral. Eu vou abrir esse colchete aqui. É integral da função f, que depende tanto da variável x como da variável y, mais uma função h, que depende da variável y. Em relação à variável y, da integral da função f, de x e y de x, mais a derivada parcial em relação à variável y da função h, que depende de y. Aí, pessoal, eu estou derivando parcialmente a função h. Só que a função h só depende de y. Então, essa derivada parcial passa a ser uma derivada ordinária. Eu posso tirar esse símbolo de parcial e tratar com o símbolo de derivada ordinária. Então passa a ser simplesmente realmente a derivada da função h em relação à variável y. Ou, para que vocês possam carregar essa notação, pode ser h' ou h ponto, certo? Mas fica feio, né, h'. Deixa realmente derivada da função h em relação à variável y. Então, h ponto. Aí eu vou olhar para cá, pessoal. Eu vou olhar para cá, eu vou abrir aqui um cálculo auxiliar. Eu abro o cálculo auxiliar, em seguida eu volto para cá. Vou abrir o cálculo auxiliar bem aqui. Eu abro ele e depois retorno para a nossa conta. Aqui. Eu quero saber o que é a derivada parcial em relação à variável y, a integral da função f de x e y dx. É isso que eu quero saber. A expressão é esta. Quero obter uma relação para cá. Só mas percebam o seguinte, pessoal. Note que se você olhar para cá, se eu olhar para a integral dupla da derivada parcial de f em relação à variável y dx dy, vocês viram isso aqui no curso de cálculo 3. Se eu tenho uma integral dupla como esta, se eu aplicar Fubini, se eu aplico o teorema de Fubini aqui, essa expressão fica simplesmente a integral da integral de derivada parcial de f em relação à variável y dy dx. Aqui eu apliquei o teorema de Fubini. Só que se você olhar para a integral da derivada parcial de f em relação a y dy, isso aqui, pelo teorema fundamental do cálculo, é apenas a função f. Isso aqui é apenas a função f de x e y. Então isso aqui é igual à integral da função f, que depende da variável x e da variável y dx. Percebam. Concordam?
Então, quando você olhar para a integral da função f aqui no integrando, a função f dependendo de x e y dx, isso aqui é igual à integral dupla. Então, daí, a integral da função f de x e y dx, isso aqui é igual à integral dupla da derivada parcial de f em relação à variável y de x e y. Então, quando eu derivar parcialmente aqui o primeiro membro em relação à variável y, quando eu tacar aqui a derivada em relação à variável y, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou estar derivando essa expressão aqui em relação à variável y. Eu vou estar derivando essa expressão em relação à variável y. Mas, pessoal, se você olhar para cá, eu posso novamente perceber que isso aqui é simplesmente a derivada parcial. Eu abro aqui um primeiro colchete, quebro isso aqui nessa integral dessa forma, derivada parcial de f em relação à variável y. Ficou feio. Assim. Aqui eu tenho dx. Fecho. Faltou o quê, pessoal? Faltou a integral, né? Faltou a integral. Aqui, dx, dy. Pelo teorema fundamental do cálculo, essa derivada parcial com esse dy aqui se anula. Então, esse negócio fica simplesmente a integral da derivada parcial de f em relação à variável y dx. Ficou justamente isso aqui, pessoal. Dá para entender o que aconteceu? Eu posso fechar o cálculo auxiliar. Quando eu fecho o cálculo auxiliar, agora eu já sei o que é essa expressão aqui. Eu levo ela para lá. A derivada parcial de f em relação à variável y. Trago para cá. Mudo a canetinha. Isso aqui tudo é igual à integral da derivada parcial da função f em relação à variável y. Essa função f depende de x e y. Aí aqui fica só dx, mas aqui eu vou representar com h ponto, pessoal. H ponto de y. Vamos colocar a galinha. Pronto. Então, o que fizemos daqui para cá, naquele cálculo auxiliar, foi simplesmente utilizar a derivação sobre o sinal da integral, pessoal. Eu passei essa derivada parcial para dentro do integrando. Foi só isso que fizemos. Aquele cálculo auxiliar, ele mostra como fazer isso. Pessoal, agora conhecemos quem é a função h. Então, onde a função h ponto de y a função h ponto y, ficou feia. Ela é igual simplesmente à função g de x e y menos a integral da derivada parcial de f em relação à variável y dx. Se eu integrar o primeiro membro em relação a y e integrar o segundo membro em relação à variável y, eu obtenho justamente a função h, pessoal. Isto é, integrei o primeiro membro em relação a y,
eu obtive a função h. E o segundo membro fica com a integral mesmo, pessoal. Fica a integral da função g, que depende tanto da variável x como da variável y, aqui dy, menos a integral dupla da derivada parcial de f em relação à variável y, que é f de x e y, dx, dy. Faço isso aqui e faço isso aqui. Ah, eu sei quem é a função h. Como eu sei quem é a função h, eu vou trazer ela para cá, pessoal. Vou trazer a função h para cá e finalmente eu vou encontrar a função psi, que é chamada de função potencial. Portanto, eu vou chamar isso aqui de estrela, pessoal. Para que possamos nos localizar. Não vou chamar de estrela, não, vou chamar de I. Então, quando eu levar essa função h à expressão I, levando a função hy em I, o que segue? Segue que a nossa função psi de x e y, deixa eu olhar ela, que eu não lembro mais como que ela é a integral da função f em relação à variável x. Isso aqui é igual à integral da função f de x e y de x, mais a função h, que agora conhecemos. Cadê a função h? Está aqui. Essa aqui é a função h, mais a função h. A integral da função g em relação à variável y, mais a integral da função g em relação à variável y, menos a derivada, menos a integral dupla da derivada parcial de f em relação à variável y, menos a integral dupla da derivada parcial de f em relação à variável y. Aqui é uma função que depende tanto de x como de y. Ficou feio, né, pessoal? Dx, dy. Essa é a nossa função potencial. Aqui é a função potencial. O campo é conservativo. Isso aqui é a chamada função potencial. Logo, quando eu igualar essa função potencial a uma constante, pessoal, eu vou obter de modo implícito uma relação que vai fornecer a solução para a nossa equação diferencial primeira ordem não linear exata. Então, portanto, eu vou igualar a função potencial, portanto, para psi de x e y igual a c, onde c é uma constante, o que vai acontecer? Obtemos
essa expressão aqui, que é a integral da função f dx mais a integral da função g dy menos a integral dupla da derivada parcial da função f em relação à variável y igual a constante, a expressão 11.1, ela vai fornecer de modo implícito a solução para a nossa equação diferencial, primeira ordem, não linear e exata. Certo, pessoal? Essa expressão aqui, a 11.1, é que vai nos dar a solução para a nossa equação diferencial. Percebam que apareceram equações diferenciais, primeira ordem linear, que eram exatas. Se eu fosse aplicar aquela relação para cá, eu acho que, dependendo da equação, seria muito trabalho para pouca coisa, pessoal. Então, não é interessante. Vamos deixar para utilizar realmente a expressão 11.1 quando a EDO for não linear e exata. Ela é EDO não exata, a solução é dada por essa expressão aqui, pessoal. Essa é a solução para a nossa equação diferencial. Vamos ver aqui como exemplo, como é que esse negócio acontece. Então, temos o exemplo 11.1. Eu quero encontrar a solução geral para a equação diferencial. Essa equação diferencial x ao quadrado mais 4y, dy dx, mais 2xy mais 1 igual a zero. Essa equação diferencial, pessoal, ela apareceu como o nosso primeiro exemplo de hoje. Foi isso? Ela apareceu bem aqui em cima. O primeiro exemplo dado hoje foi ela. Cadê a equação? Está aqui. X ao quadrado mais 1, dy dx, mais 2xy x ao quadrado. Ela é uma EDO primeira ordem. Não foi essa não. Foi essa, pessoal. X ao quadrado mais 4y dy dx, mais 2xy mais 1 igual a zero. Ela é uma EDO primeira ordem, não linear, exata. É isso mesmo. Ela é a mesma. Vamos lá, voltar até o nosso exemplo. Aqui o exemplo. Essa mesma equação aqui. Então, que já sabemos. Já sabemos que essa equação ela é exata. Então, já sabemos que a EDO ela é primeira ordem, ela é não linear, e ela é exata. Isso já foi feito, esse é o nosso primeiro exemplo de hoje. Aí, a solução para essa equação diferencial é dada por isso aqui, pessoal. Onde? Vamos ver quem é f e quem é g. A função f, que depende da variável x e da variável. A função 2xy mais 1. E a função g, que depende da variável x e da variável y, é a função x ao quadrado mais 4y. Está aqui. Vou pegar essa função f, essa função g, trago para cá, para a expressão 11.1, juntamente com a derivada parcial da função f em relação à variável y. Então, daí, quando eu derivar parcialmente da função... Oi? Professor, a variável f é 2xy mais 1, né? Y não. Mais 1 é 2xy mais 1, né?
Aqui. Só eu. Opa, obrigado. Então, vou derivar parcialmente a função f em relação à variável y, da maneira como ela vem aqui em 11.1. Eu só vou substituir, pessoal. Quando eu faço isso, eu obtenho 2x, e por 11.1, que essa expressão aqui, o que temos? A integral da função f em relação à variável x, é a integral da função 2xy mais 1 dx, mais a integral da função g em relação à variável y, que é a integral da função x ao quadrado mais 4y dy, menos a integral dupla da derivada parcial de f em relação à variável x, em relação à variável y, que é igual a 2x, que eu vou integrar em relação à variável x e em relação à variável y. Tudo isso aqui deve ser igual a uma constante, pessoal. De acordo com o que está aqui em 11.1, que foi a expressão que conseguimos obter. Isso aqui vai nos dizer o quê? Isso nos diz que, quando eu integrar 2xy mais 1 em relação à variável x, essa integral vai ficar simplesmente x ao quadrado y mais x, mais, quando eu integrar x ao quadrado mais 4y em relação à variável y, eu obtenho x ao quadrado y mais 2y ao quadrado, menos. Aqui eu vou aplicar fubinho na hora de integrar. Quando eu integrar 2x em relação à variável x, que é a integral de dentro, aqui, vou separar aqui com colchete, a integral de dentro, integrei em relação à variável x e eu obtenho x ao quadrado. A integral de fora em relação à variável y. Isso aqui tem que ser igual a uma constantezinha c. Isso aqui nos diz que x ao quadrado y mais x, essa conta eu posso fazer com essa. Então, fica 2x ao quadrado y mais x menos 2y ao quadrado. Eu vou integrar x ao quadrado em relação à variável y. Então, eu obtenho x ao quadrado y. Tudo isso aqui é igual a c. Eu posso melhorar essa conta e obtenho que isso aqui é igual a x ao quadrado y menos 2y ao quadrado mais x igual a c. Essa expressão ela fornece a solução para a nossa equação diferencial aqui não exata, desculpem, não linear exata, está aqui, não linear exata, a solução é dada por essa expressão aqui. O único ponto negativo é porque a solução está implícita, pessoal. Esse é o único ponto negativo. A solução está implícita. Eu não sei quem é ela explicitamente, mas já sabemos muito. Ela mora aqui nessa expressão. Então, isso aqui determina a solução para a EDO. Para a nossa... Isso aí é mais 2y ao quadrado, né? É mais e... Deixa eu entender. Aqui, né? Deixa eu entender. É mais 2y ao quadrado. Aqui.
Não consegui ver ainda, pessoal. Me diga onde é. Não consegui. 2y ao quadrado é mais. Ah, aqui, né? Aí é positivo, né? Positivo, correto. Positivo aqui também. Correto. Obrigado. Correto, pessoal. Então ficou a solução está aqui, pessoal. A solução está implícita. Aí o que eu sugiro a vocês. É bom decorar essa expressão. Mas tem tanta coisa para a gente aprender, pessoal, que às vezes decorar uma expressão como essa não é uma tarefa simples. Então, como é simples decorar uma expressão como essa, é interessante que vocês façam o que foi feito no processo acima, sem decorar a expressão 11.1 e obter a solução da mesma maneira. Vamos fazer? Vamos lá. Uma outra maneira, ou um outro modo de determinar a solução, sem recorrer à fórmula. É fazer o que fizemos agora há pouco, pessoal. Um outro modo de determinar. Eu prefiro esse, eu trabalho mais com esse do que com o decorativo. Determinar a solução. Para a IDO. É o seguinte. Aí vamos voltar lá ao que fizemos. Vamos voltar ao que fizemos para chegar até aqui. O que foi que fizemos para chegar até aqui? Cadê? Aqui. Fizemos tudo isso. Vamos programar uma função PC, de tal modo que quando derivar PC em relação a x, ela tem que ser igual a y. Essa PC, quando derivar ela parcialmente em relação a y, tem que ser igual à função g. É isso que temos que fazer. Depois, igualar essa PC a uma constante. É só esse processo, pessoal. Nada mais, nada menos do que isso. O processo todo só é esse. Então, determine. Então, encontraremos. Metafísica nas letras hoje, encontraremos uma função potencial. Está ridículo nas letras. Potencial. Essa função será chamada de função PC, que depende de x e y. Tá o quê? Essa relação, pessoal. Para quem viu o campo conservativo, vocês sabem o que está acontecendo aqui. Inclusive, se adicionarmos mais hipóteses aqui, vocês já sabem o que fazer. Derivo parcialmente isso aqui em relação à variável x. Eu obtenho a função f. E quando eu derivar PC parcialmente em relação à variável y, eu obtenho a função g. Vamos lá. Vamos lá, derivando parcialmente PC em relação à variável x. Isso aqui é igual à função f. Só que a função f, cadê a função f, pessoal? A função f é a função 2x mais 1. Então isso aqui é igual a 2x mais 1. Tudo isso aqui tem que ser igual a 2x
mais 1. Isso que me diz que a função psi de x e y, na hora que eu integrar o primeiro e o segundo membro em relação à variável x, isso aqui vai ser igual à função 2x mais 1 dx, mais uma função h que depende da variável y. Isso aqui vai nos dizer que a função psi de x e y é simplesmente x ao quadrado mais x mais a função h que depende de y. Já tem uma parte da função psi. Falta só determinar quem é essa função h. Como eu tenho mais uma hipótese aqui para usar, que é derivar parcialmente psi em relação à variável y igualar a função g. E conhecemos quem é a função g? Cadê a função g? Está aqui, que é x ao quadrado mais 4y. Dá para fazer as contas tranquilo, pessoal. Então vamos para a outra parte do nosso resultado, que é derivar parcialmente psi em relação a y. Isso aqui tem que ser igual à função g. Esqueci quem é a função g, é a função x ao quadrado mais 4y. Então isso aqui é igual a x ao quadrado mais 4y. Só que a função psi também é igual a isso aqui, pessoal. Então isso aqui vai nos dizer que, quando derivar parcialmente essa expressão em relação à variável y, aqui vai zerar, vai ficar apenas h ponto, que depende da variável y. Derivei tudo isso aqui em relação a y, consegui obter que isso aqui é igual a x ao quadrado mais 4y. Eu ganho o quê? A função h, que depende de y, é simplesmente eu integrar o segundo membro. Integro o segundo membro em relação à variável y, x ao quadrado mais 4y, dy. Não vou carregar mais a constante, porque, como eu disse a vocês, no final as constantes se somam, pessoal, se aglutinam. Então não precisa carregar ela mais não. Deixa para colocar só no final que elas vão se aglutinar. Então eu ganho que h é simplesmente x ao quadrado y. Aqui está uma bagunça, né, pessoal? Aqui é 4y. X ao quadrado y mais 2y ao quadrado. Essa é a função h. Trago a função h aqui para a função psi. Então, daí, a função psi, que depende tanto da variável x como da variável y. Já conhecia ela aqui, que era x ao quadrado mais x. Igual a x ao quadrado mais x. Mais o que, pessoal? Mais a função h, que é x ao quadrado y mais 2y ao quadrado. Mais x ao quadrado y mais 2y ao quadrado. Essa é a função psi. Aí basta igualar a função psi a c. Acho que tem um termo a mais aqui, não, pessoal? Tem uma expressão a mais. Aqui, ó. Porque aqui só apareceu x ao quadrado y, 2y ao quadrado x. Aqui tem x ao quadrado y. Acho que isso aqui é y ao quadrado, não, pessoal. Uma expressão a mais aqui. Bora procurar. Vamos procurar. Y ao quadrado x. A expressão a mais. A função g. Função g é x ao quadrado mais 4y.
ao quadrado mais 4y, integra em relação a y, x ao quadrado y, mais 2y ao quadrado, correto? Agora, isso aqui, pessoal, está faltando lá. O que foi que não deu certo lá, pessoal? Está muito para encontrar, tem muita conta. B, x ao quadrado y, mais x, aqui. Marília, PC, deriva parcialmente em relação a y, dá 2 o quê, pessoal? Dá h ponto, dá x ao quadrado y, integra, fica x correto. Isso aqui tem que ser igual a c, onde x ao quadrado y mais 2y, botar mais x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais x, isso aqui igual a c. Isso aqui vai fornecer a solução de modo implícito para a equação diferencial. Isso aqui determina... Coloca só assim, é a solução implícita para a IDO. Agora vamos ver porque a gente tem que ter um termo a mais, pessoal. Cadê? Aqui, vamos encontrar onde é que está esse termo a mais. X ao quadrado y, 2y ao quadrado x. X ao quadrado y, 2y ao quadrado x. Esse termo aqui não aparece na outra. Ele está sobrando em algum lugar aí, pessoal. Onde é que ele está sobrando aí? 2x mais 1. Ah, pessoal, aqui é 2xy, pessoal. Por isso que está errado. Percebam, a função f é 2xy. Mudem lá. Vou colocar de azul, certo? Por isso que não está dando certo. Cadê a função f é 2xy? Aqui, ó, 2xy. Vou colocar de azul como um acréscimo. Por isso que tem um termo sobrando. É assim. Aí bagunçou tudo. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Deixa eu ajeitar. Vou colocar isso aqui para como acréscimo. 2xy mais 1. Então, quando você integrar em relação à variável y, isso aqui, quando integrar em relação a x, isso aqui fica x ao quadrado do y novamente. Isso aqui fica x ao quadrado y mais x mais a função h. Eu venho para cá, só que quando eu derivar h em relação a y, tem que ter uma expressão a mais. Aqui fica o quê, pessoal? Fica tudo isso aqui menos. Eu tiro essa implicação daqui. O que está de azul, pessoal, é o acréscimo que ficou faltando. Menos x ao quadrado. Agora sim. Isso aqui me diz que a função h
ela é simplesmente a integral da função 4y. Vou tirar isso aqui. Vou tirar isso aqui. Ela é simplesmente essa integral aqui, pessoal. Ela é a integral de 4y dy. Então, eu vou ganhar que a função h é 2y ao quadrado. Isso aqui não existe. Isso aqui também não. E isso também não, pessoal. Nossa função h é simplesmente isso aqui. 2y ao quadrado. Aí vamos vir para cá, substituir o h na função específica, x ao quadrado. Não, cadê a função pc? X ao quadrado y. X ao quadrado y mais x mais 2y ao quadrado. X ao quadrado y mais x mais 2y ao quadrado. Isso aqui não existe. Pronto, pessoal. Então, essa maneira é a maneira de você fazer as contas sem decorar aquela formulazinha. Aqui que eu vou tirar isso aqui. Aqui eu excluí. É a maneira de obter a mesma solução sem decorar a expressão, pessoal. Eu prefiro essa, mas fica ao critério de vocês. Certo? Aí, pessoal, eu vou deixar para vocês alguns exercícios para que vocês possam fazer. Praticar. O exemplo 16.1. Quero que vocês façam como equação exata. Quero que vocês façam como equação exata. O exemplo 19.1. Também eu quero que vocês resolvam como equação exata. E o exemplo 22.1. São 3 exercícios só. Vou deixar eles para vocês fazerem, para que possam praticar. Vou encerrar a gravação.